Quando o meu filho propôs que eu passasse a noite no celeiro junto com os bichos, para que a mulher dele e os 8 familiares dela tomassem conta da minha residência, uma faísca se acendeu em mim de um jeito inesperado e transformador. Pouco tempo depois, eu observava tudo pela tela do monitor de segurança que montei correndo, com uma flauta de champanhe na palma, enquanto o meu cavalo mais arisco, Tempestade, soltava uma pilha impressionante bem no centro do carpete persa da sala de estar. Exatamente sobre as bagagens da Nora, Luivo e Tom. Mas antes de prosseguir, verifique se você se inscreveu no nosso canal e deixe nos comentários de que lugar você está vendo esse vídeo. Ficamos felizes em descobrir o alcance das nossas narrativas. 3 dias antes desse episódio, eu levava uma existência serena na minha propriedade rural. Com 65 anos, viúva fazia quase 2 anos desde que Roberto partiu devagar por causa de um tumor que o devorou. Eu havia redescoberto a tranquilidade nos 60 acres de solo que adquirimos em conjunto para desfrutar da velhice. A metrópole agitada e as pressões do mundo dos negócios viraram passado quando me instalei de vez aqui, logo após o enterro dele. Minhas rotinas seguiam um fluxo calmo. Uma xícara de café na varanda ao raiar do dia, tratar das aves poedeiras, dar comida aos meus 3 equinos, Tempestade, Lua e Trovão. As horas da tarde se dedicavam ao cultivo da horta ou a mergulhar em um livro, e as noites a contemplar as estrelas que reluziam com uma nitidez que a urbe nunca permitia. O quietude do lugar não era solitária, mas repleta de essência. Era exatamente essa quietude que Roberto e eu partilhamos por 4 décadas. Meu filho Gustavo me telefonou em uma terça-feira. A imagem dele surgiu no visor. Um sujeito de 38 anos com um sorriso de propaganda, dentes impecavelmente retos, fios capilares meticulosamente arrumados. Um agente de imóveis próspero da metrópole. Oi, filho. Atendi, equilibrando o aparelho no ombro enquanto distribuía grãos para as galinhas. Mãe, trago novidades fantásticas, ele anunciou, sem indagar sobre o meu bem-estar. Combinamos de ir à fazenda neste fim de semana. Que delícia! Faz quanto tempo que não nos encontramos, você e Débora? Aliás, ele me calou. Não vai ser apenas o casal. Débora resolveu convidar o pessoal da família dela. Família? Quantos ao todo? Indaguei, com um nó se formando na barriga. A mãe dela, as 2 irmãs acompanhadas dos respectivos companheiros e 3 parentes de São Paulo. 10 indivíduos no total. Você dispõe de todos aqueles aposentos ociosos por lá, não é? O recipiente de alimento escorregou dos meus dedos. Eu contava só com 3 dependências extras à minha, e nenhuma delas preparadas para abrigar gente. Gustavo, creio que não haja lugar para tanta gente. O timbre dele alterou para aquele jeito condescendente que ele adota com infantes ou velhinhos. Você fica balançando nessa mansão vasta sem companhia? Não faz bem. Ademais, somos parentes. É o propósito da propriedade, não? Para encontros da linhagem. Papai ia adorar isso. Senti o calor subindo ao rosto. Como ousava invocar a lembrança de Roberto para me pressionar? Os aposentos para visitas não estão em ordem, então prepare-os. Ele interrompeu. Mãe, o que mais você faz por lá? Tratar de aves? Vamos lá. Chegaremos na sexta ao anoitecer. Débora já compartilhou sobre o rolê no Instagram. Os fãs dela estão empolgados para presenciar a genuína rotina campestre. Ele gargalhou como se fosse uma piada genial. Débora atuava como criadora de conteúdo, com adeptos o suficiente para barganhar itens de graça, mas insuficientes para se sustentar assim. Gustavo. Isso soa um tanto abrupto. Veja, se não rolar, talvez seja momento de cogitar retornar ao mundo urbano. Uma senhora da sua idade isolada numa granja não é lá muito sensato. É. Antes que eu replicasse, ele prosseguiu. Reflexionando melhor,
Você pode se acomodar no sofá da sala ou no estábulo com a bicharada e reservar os cômodos decentes para nós. Se não curtir, há muito gramado disponível ali, né? Ele encerrou a chamada. Desligou bem depois dessa frieza despretensiosa. Fiquei imóvel, com o fone na mão, lutando para assimilar o ocorrido. Meu próprio herdeiro havia recomendado que eu pernoitasse no estábulo, na minha própria morada. Foi nesse instante que Trovão bufou do lado oposto da cerca, dissipando o meu atordoamento. Voltei o olhar para ele, com seus 16 mãos de porte negro reluzente, e uma virada se operou em mim. Um esboço de sorriso surgiu nos meus lábios. Escuta aqui, Trovão, falei aproximando-me. Acho que você tem razão. Eles buscam uma vivência campestre verdadeira, pois vamos proporcionar uma vivência campestre verdadeira. Dediquei a tarde no antigo gabinete de Roberto, efetuando contatos. Primeiramente para Miguel e Pedro, meus auxiliares, que residiam na cabana próxima ao córrego. Eles vieram junto com o imóvel quando o adquirimos e captavam perfeitamente o caráter que o meu filho assumira. Dona Cecília, disse Miguel ao eu delinear a ideia, o semblante sulcado se iluminando em um riso. Vai ser um deleite completo. Logo após, contatei minha confidente Helena, radicada em São Paulo. Arrume as malas, amiga. Ela rebateu na hora. O Royal Tully tem uma oferta de bem-estar. Vamos acompanhar o espetáculo dali. Os 2 dias subsequentes transcorreu um redemoinho de preparativos cuidadosos e meticulosos. Eu removi todas as roupas de cama finas dos dormitórios, trocando o luxuoso algodão egípcio por mantas de lã grossa, tiradas dos estoques de emergência no celeiro. As toalhas elegantes acabaram guardadas no armazém e eu desenterrei algumas de aspereza arenosa em uma lojinha de acampamento na aldeia próxima. Configurei o termostato no pavilhão dos visitantes para 14 graus durante a noite e 26 graus ao longo do dia. Falhas no ar-condicionado, diria eu. Essas casas rústicas de campo, né? Mas o grande golpe demandava precisão no cronômetro. Na noite de quinta-feira, ao posicionar a quinta câmera oculta, incrível o que se consegue online com frete expresso em 2 dias, eu me encostei na sala de estar imaginando o espetáculo. Os carpetes bege, nos quais investi uma pequena fortuna, os sofás antigos reformados, as janelas panorâmicas para as serras. Vai dar certo de um jeito impecável. Murmurei para a foto de Roberto na cornija da lareira. Você sempre repetia que Gustavo tinha de entender lições de causa e efeito. Veja isso como o curso avançado dele. Na manhã seguinte, sexta-feira, antes de rumar para São Paulo, contei com a ajuda de Miguel e Pedro para os ajustes finais. Levamos tempestade, lua e trovão para dentro da residência. Eles se mostraram bem dóceis, como se pressentissem a pegadinha no ar. Um barril de mingau na copa, palha jogada pela sala, e o instinto faria o resto. Os bebedouros que montamos garantiam água fresca. O mais, bem, equinos são equinos mesmo. O módem de internet foi trancado no cofre. Minha piscina adorável, aquela infinita com panorama para o vale, ganhou um novo habitat de algas e lama de charco que cultivei em recipientes por dias. A pet shop da região topou doar uma penca de girinos e ranzanas coachantes. Ao deixar a propriedade com o sol nascendo, meu smartphone já exibia as transmissões das câmeras. Eu me sentia mais aliviada do que há anos. Atrás, tempestade farejava o estofado de couro fino importado da Itália. Adiante, São Paulo, Helena e um assento VIP para o circo da existência. Autêntica vivência no campo, sem dúvida. Helena estourou o espumante bem quando o BMW de Gustavo encostou no portão. Ali estávamos, instaladas na suíte do Royal Tulip, em São Paulo. Notebooks ligados com vários ângulos de vídeo, pratos de room service pelo chão, como se estivéssemos no comando de uma missão secreta e gulosa, o que, afinal, era verdade.
Dá uma olhada nos sapatos dela. Helena quase engasgou, cutucando a tela. São Louboutin? Christian Louboutin, corrigi, vendo minha nora tropeçando no cascalho com plataformas de 12 centímetros. 2.500 rolos cada, preparada para o barro genuíno do interior. A caravana que seguia o veículo do meu filho superava minhas expectativas. 2 jipes alugados e um sedã. Mercedes reluzente. Carros citadinos imaculados, a ponto de enfrentar o inferno sobre rodas. Pelos monitores, eu contei o pessoal. As irmãs de Débora, Paula e Renata, acompanhadas de Carlos e Marcos. Os parentes paulistanos, Amanda, Leandro e Tatiana. E a sogra dela, Regina, que desceu do Mercedes com o que pareciam pantalonas brancas de linho. Pantalonas de linho branco numa propriedade rural. Cecília, você é uma mestra genial. Helena cochichou, apertando meu pulso enquanto o grupo se aproximava da entrada. Gustavo fuçou a chave extra que eu tinha falado, escondida sob o sapo de barro que Roberto moldara na sua era de artesão. Por um instante, uma fisgada de saudosismo, quem sabe remorso, me veio. Mas aí veio a voz de Débora pelo microfone da câmera da varanda. Meu Deus, que fedor é esse? Como a mãe dela suporta? A fisgada sumiu como névoa ao sol forte. Gustavo escancarou a porta principal e o encanto se instalou. O berro que escapou de Débora poderia quebrar taças em vilas vizinhas. Tempestade se postara idealmente no hall, a cauda balançando com graça enquanto soltava uma oferta recente no meu tapete persa. Mas foi Lua, plantada na sala como se fosse a rainha, roendo casualmente a echarpe Hermès de Débora, que tombara da mala, que selou o espetáculo. Que porcaria é essa? A frieza executiva de Gustavo se desfez num piscar. Trovão resolveu surgir da cozinha naquele exato instante, derrubando o jarro de cerâmica que Roberto criara para nosso 4º aniversário de casados. Ele se partiu no assoalho de madeira, e, para minha surpresa, 0 sofrimento. Objetos são só objetos. Aquilo? Impagável. Esses cavalos deviam estar aqui mesmo? Renata indagou, encostada na parede trêmula, enquanto o Trovão cheirava sua bolsa com um nariz enorme. Cavalos não ficam em residências. Regina berrou, seu linho branco já marcado por borrões castanhos duvidosos ao roçar na parede, onde Tempestade se coçara o dia inteiro. Gustavo sacou o telefone e discou para mim em pânico. Deixei o toque rolar 3 vezes antes de atender. Meu final soou ofegante e descontraído. E aí, meu bem? Vocês chegaram inteiros? Mãe, tem cavalos soltos pela casa? Ele berrou, o desespero transparecendo na voz. O quê? Arquejei, levando a mão ao coração, mesmo sabendo que ele não me via. Helena tapou a boca para segurar o riso. Isso não pode ser. Devem ter fugido do cercado. Meu Deus! Miguel e Pedro estão na casa da família em Ribeirão Preto para o fim de semana. Você vai precisar expulsá-los sozinho. Como eu faço isso, mãe? Eles estão bagunçando geral. Basta guiá-los para fora, filho. No celeiro tem bridões e laços. São dóceis que nem anjinhos. Desculpa aí. Tô em São Paulo para uma consulta. Minha artrite, você lembra? Volto domingo de noite. Domingo? Mãe, não me abandona assim. Ai, o médico me chamou. Te adoro, meu bem. Desliguei e depois cortei o celular de vez. Helena e eu erguemos as taças, vendo o pandemônio rolar nas telinhas. As próximas 3 horas superaram qualquer programa de TV trash já feito. Carlos, querendo bancar o valente, pegou a crina do Tempestade para levá-lo embora. Tempestade, achando a ousadia uma ofensa, logo cuspiu na camisa Armani impecável de Carlos. Marcos usou uma vassoura para espantar a Lua, mas ela achou graça e saiu correndo atrás dele pela mesa de centro, até o cara pular no sofá berrando igual pivete. O ponto alto veio quando Leandro achou a piscina.
Pelo menos dá para dar um mergulho, ele proclamou, já despindo a camisa rumo às portas do quintal. Helena e eu nos debruçamos ansiosas. O berro ao avistar o brejo cheio de rãs verdes que virara minha piscina cristalina foi tão estridente que o trovão, lá dentro da casa, relinchou de volta. As rãs boi importadas estavam no auge, armando um concerto que humilharia Mozart. O fedor, aposto, era de cair o queixo. Isso é loucura total. Amanda se queixou, caçando sinal de celular na sala, enquanto zigue-zagueava entre as fezes de cavalo. Sem Wi-Fi, nem barra de rede. E agora? Tem estrume de cavalo na minha bolsa, Gucci. Do outro lado, Débora se enfiou no banheiro do andar de baixo, aos prantos teatrais, enquanto Gustavo martelava a porta pedindo que ela saísse e desse uma mão. Regina discava no celular dela, dando voltas na varanda, tipo querendo achar vagas em hotel. Boa sorte nisso, resmunguei, ciente que o melhor pouso ficava a quase 2 horas dali e rolava uma feira agro na cidade nesse fim de semana. Tudo ocupado. Quando o sol pôs, a galera logrou encurralar os bichos no deck de trás, mas patinou para descer as escadas e botá-los no pasto de novo. Os cavalos, espertos que só, já tinham topado com as almofadas dos sofás de jardim e estavam se acabando nelas. Paula e Renata se trancaram num quarto de visitas, mas eu previa o drama. O ar-condicionado estava ligado, gelando para 14 graus como eu mudei. 1 hora depois, elas saíram embrulhadas em mantas de lã caatinga, gemendo do gelo. Não acha mais cobertas em canto nenhum? Paula fungou. E essas fedem a cachorro encharcado. Faz sentido, vinham da caixa de doações do abrigo de bichos da vizinhança. Eu lavei, óbvio. Quase todas, pelo menos. Às 21, o rango foi pro brejo. Os cavalos se enfiaram na cozinha de novo. Miguel botara uma fechadura especial na porta traseira, que parecia segura, mas não era. E os bichos devoraram boa parte das provisões que a turma trouxe. A tábua de queijos chique da Débora virou ceia do Tempestade, e os legumes orgânicos estavam pelo piso como serpentina. Gustavo achou os estoques de emergência no armário. Feijão de lata, mingau pronto e leite desidratado. Mesma ração que me sustentou por 7 dias na mudança, quando uma nevasca nos isolou. Não dá para crer que a mãe dela more desse jeito. Regina soltou alto o bastante para o microfone da cozinha registrar nítido. Faz sentido o Roberto ter batido as botas. Devia estar fugindo desse caos. Senti os dedos de Helena cravarem no meu. Ela entendia o amor de Roberto por esse paraíso, como ele rabiscava o plano da chácara em guardanapos nos dias de químio, me obrigando a jurar que realizaria nosso plano, mesmo sem ele. Essa cobra. Helena sussurrou. Não. Retruquei enquanto o trovão surgia no canto da imagem da cozinha, rabo erguido, soltando sua visão sobre Regina bem atrás dos tênis brancos de grife dela. Ao pisar para trás, o som ecoou pelos caixas do PC. Poesia pura. A comoção recomeçou na hora. À meia-noite, a patota se arrastou para os aposentos sorteados. As câmeras flagravam eles encolhidos debaixo de cobertores ruins, ainda de roupa, pois a cama estava ou destruída pelos cavalos, ou ainda presa nos veículos, cheia de pavor de se aventurar onde as criaturas poderiam estar à espreita. O dispositivo de despertador simulado de galo, que eu tinha montado no sótão, estava ajustado para disparar às 4h30 da madrugada. Os alto-falantes eram equipamento de alta potência militar, empregados em treinamentos de campo. O irmão de Pedro os obtivera de uma loja de suprimentos militares Sobras. Vamos encomendar mais champanhe? Indagou Helena, já folheando o cardápio do quarto. Sem dúvida, retruquei, vendo Gustavo pacing de um lado ao outro no seu aposento, acenando as mãos de forma caótica, enquanto trocava palavras duras em voz baixa com Débora.
E quem sabe uns morangos mergulhados em chocolate. Vamos precisar de combustível para a apresentação de logo mais. Pelos monitores, notei Gustavo ligando o notebook, sem dúvida procurando por pousadas ou maneiras de contatar uma empresa de resgate para bichos grandes. Só que, sem sinal de internet, aquele MacBook chique virara só um enfeite elegante e inútil. Eu ri ao imaginar a mensagem que deixei na copa, camuflada sob a cafeteira que eles topariam em breve ao amanhecer. Bem-vindos à verdadeira vida no campo. Lembrem-se, deitar cedo, acordar cedo. O galo berra às 4h30, ração às 5, Cécero. Divirtam-se na hospedagem, mamãe. No dia seguinte, eles topariam com a lista de afazeres que eu elaborei, repleta de tarefas como limpar o curral, pegar os ovos das minhas galinhas superprotetoras e consertar a cerca que eu had astutamente abalado próximo ao chiqueiro na propriedade dos Oliveira. Vizinhança. Os porcos rústicos deles eram mestres em fugas, loucos por invadir áreas novas. Naquela ocasião, no entanto, eu descansaria em conforto total enquanto meu garoto assimilava o que o pai dele sempre entendeu. Respeito não vem de graça, tem que ser merecido. E, por vezes, os mestres mais eficazes andam em 4 patas e zero tolerância para bobagens. O áudio do galo explodiu pontualmente às 4h30, com intensidade de 1 milhão de sóis nascendo. Pelo visor do meu computador, vi Gustavo saltando da cama, enrolado no cobertor de lã grossa, o cabelo em pé, como se desafiasse as leis da física. O barulho era épico, não só um canto isolado, mas uma orquestra completa de galos que eu misturei, elevando o volume a patamares de show de rock. Que porcaria é essa? Berrou Débora, abafando a cabeça no travesseiro. Helena havia passado a noite na minha suíte e já estávamos no segundo bule de café. Com frutas suculentas e sobremesas espalhadas entre a gente, como se estivéssemos na final do Brasileirão. É esse o som autêntico? Helena questionou, arrepiando-se ao passo que o berro de Regina se misturava ao tumulto do quarto vizinho. Não falei com meiguice, ajeitando os óculos de leitura. Eu dei uma turbinada extra. Sabe como é a coisa? Minha visão não tá lá essas todas. Exige o volume alto para me levantar. O encanto do aparelho residia na teimosia. Cada vez que achavam que parara, surge outro galo. Eu configurei para durar precisamente 37 minutos, com pausas imprevisíveis, o bastante para impedir que alguém pegasse no sono de novo. Às 5, leram. O pessoal esgotado arrastou-se até a cozinha, com cara de extras em filme de mortos-vivos. O aplique de Paula virara um emaranhado sem forma. Carlos ainda carregava resquícios de estrume equino nas calças de marca. Leandro jogara a toalha e usava um cobertor como manto. Gustavo achou minha recado sob a cafeteira. A expressão dele, decifrando as linhas, era uma tela de pavor se desenvolvendo. Hora da ração. Marcos espiou por cima do ombro. Que ração é essa? Aí veio o barulho de fora. Meus dispensadores automáticos de comida deram tilt ao liberar o alimento. Eu os desliguei à distância, o que deixou 30 galinhas, 6 porcos dos Oliveira, que de algum jeito cruzaram a cerca frágil à noite, e meus 3 cavalos todos agrupados perto da casa, reclamando alto. As galinhas faziam o maior estrondo. Eu escolhi raças rurais bem ferozes de propósito, incluindo um galo batizado de Capetinha, vencedor de 3 disputas em feiras agropecuárias como o bicho mais brabo. A gente não é do tipo fazendeiro, choramingou Paula, rímel velho escorrendo pelo rosto. Isso tá loucura total. É só fazer vista grossa para os bichos. Débora mandou, forçando um ar de comando. A gente vai para a cidade comer algo. O app de GPS no celular de Gustavo mostrou que a cidade distava 38,8 quilômetros só na ida. O café da manhã mais perto de 2 horas de viagem. Eu achei café solúvel, Tatiana proclamou, erguendo o frasco de descafeinado que eu pus em evidência.
Eles não localizariam o café verdadeiro que eu guardei atrás das latas de enlatados, senão bem depois, se tanto. Enquanto brigavam com o filtro antigo que eu troquei pela minha cafeteira high-tech, os bichos aumentaram o falatório. Trovão sacou que dava para bater no portão com o focinho, gerando um batidão ritmado. O som reverberava pelo vale inteiro. Os porcos já tinham achado os itens do quintal e prosseguiam animados em remodelar o local. Já Capetinha, o galo atrevido, percebeu que conseguia planar bem alto para se equilibrar no peitoril da janela da cozinha. O confronto direto entre Débora e Capetinha, separado pelo vidro, teve um ar de cena de filme. Ela berrou. Ele rebateu o grito. Ela arremessou o café descafeinado contra o vidro. Ele bicava o painel com cada vez mais força. É preciso dar comida para eles para que cessem. Gustavo acabou reconhecendo, com a aparência de quem já se dava por vencido. E o relógio mal marcava 6 da manhã. Vocês aí, deem ração para essas criaturas, Regina declarou, instalando-se com autoridade numa cadeira da cozinha que logo oscilou. Eu tinha soltado uma das pernas o bastante para incomodar, sem risco de ferir. A mãe de Gustavo tem razão, Débora comentou. Você é o cara da casa, Guga. Você e os demais caras resolvam isso. Pelos monitores, vi Gustavo apertar os dentes. Seu pai, nesse horário, já estaria no pátio, com os bichos saciados e, quem sabe, galopando em trovão a esmo pelo campo. Roberto fora criado numa propriedade rural no interior de Minas Gerais, fato que Gustavo sempre escondia, optando por contar que o pai atuava como gestor no ramo agropecuário. Os rapazes saíram hesitantes, como se marchassem para uma área de conflito. Via as câmeras do lado de fora, notei Carlos pisar logo de cara num monte recente de dejeto equino. Tempestade era, no mínimo, generoso nisso. Marcos forçou a porta do armazém de grãos, mas recuou berrando ao ver 3 roedores fugirem correndo. Eles se instalavam ali desde que eu parei de acondicionar a ração adequadamente dias atrás. O ápice, porém, rolou quando Leandro avizinhou-se do aviário com o balde de farelo. Petinha, zeloso do seu domínio, atacou o coitado com um ímpeto de projétil aviário. O recipiente saltou pelos ares. O farelo se espalhou em toda direção e, num instante, virou bagunça generalizada. Galinhas saltitando, porcos avançando do quintal e os equinos rumando para checar a confusão. Gustavo se esforçou para impor disciplina, vociferando ordens, como se comandasse ainda a equipe na sede paulistana. Só que bichos do campo ignoram táticas de gerenciamento empresarial. Trovão, especificamente, pareceu irritado com a entonação de Gustavo e manifestou o descontentamento, atirando-o no coxo de água. Lá dentro, as mulheres também patinavam feio. A cuba da cozinha apresentava um gotejar enigmático, obra de Pedro. O forno levava uma era para esquentar. Eu mexera na válvula de gás e toda a gaveta que elas fuçavam revelava alguma surpresa. Armadilhas para ratos, serpentes falsas para espantar as reais, sem dúvida, ou meu acervo de materiais veterinários, com agulhas imensas para imunizar os cavalos. Algo de estranho com esses ovos? Renata exclamou, erguendo um ovo azul turquesa. Devem estar ruins. Eu gargalhei tanto que Helena precisou interromper a gravação. Minhas araucanas produziam os ovos azulados e verdinhos mais encantadores, mas os citadinos sempre supunham defeito neles. Por volta das 7, meus visitantes conseguiram montar o que, com muita bondade, se poderia rotular de desjejum. Café solúvel torrado demais, ovos azulados que Amanda nem roçou e descafeinado solúvel com sabor de aspirações frustradas. O leite veio em pó, já que o fresco no frigorífico azedara de forma inexplicável. Eu alterara o termostato da geladeira antes de partir. Quero um banho, Débora proclamou. Um banho demorado e morno. Pobre iludida.
O box do quarto de visitas só tinha duas opções: congelante como o Polo Norte ou escaldante como lava vulcânica. O jato ou despelava ou mal gotejava, sem meio termo. Além disso, trocara as toalhas finas por essas de acampamento, que secam tão bem quanto folhas de jornal. Os berros de Débora ao topar com o jato gelado ecoaram até a cozinha. Depois, o vapor quente surgiu e os guinchos subiram de tom. Renata arriscou o banheiro extra e topou com o escoadouro obstruído. Tufos de pelo de cavalo, metidos ali por Pedro com esmero, fazendo o box alagar. No mesmo instante, Gustavo batalhava loucamente para conectar a rede, para resolver o que jurava serem pendências cruciais do trabalho. Localizou o modem, ativou-o, mas não captava o motivo da falha. Ele ignorava que eu modificara a chave de acesso para um código de 47 símbolos sem sentido e ocultara o bilhete com a atualização no celeiro, bem no centro das balas de palha, no sótão. Quem sabe tem sinal na vila? Carlos propôs, otimista. Não pretendo rodar 40 minutos só para navegar, Gustavo rebateu. A tensão o consumia. Foi aí que eles toparam com a etapa seguinte da minha estratégia, a lista de afazeres na área de serviço, que eu batizara de deveres cotidianos da propriedade, imitando a letra de Roberto com precisão. Plástico protetor e aparência solene, como se fosse um documento oficial, tipo o que parecia que o lugar estava ali desde os tempos antigos. Escovar as baias, 80. Pegar os ovos, 830. Colocar luvas de segurança. Inspecionar as grades, 90. Deslocar os tubos de rega, 10 zeros. Dar ração às galinhas de novo, 11 zeros. Elas seguem uma alimentação específica. Desentupir os filtros da piscina, ao meio-dia. Escovar a piscina. Marcos sentiu um ânimo repentino. Quem sabe não era tão horrível quanto soava na véspera. Puro e inocente. Marcos. Debaixo do sol, a piscina revelava um caos ainda maior. As algas se multiplicaram durante a madrugada, virando um manto esverdeado. Os sapos ramboi trouxeram a turma toda. Algo que lembrava um jacarezinho miúdo, mas que na verdade era só um tronco grosso. Boiava de forma sinistra na área rasa. O fedor bastava para descascar paredes. A gente não vai lidar com isso. Regina soltou de repente. Não é para isso que a gente está aqui. Então, para que você veio mesmo, Regina? Sussurrei para o vídeo, mesmo sabendo que ela não me escutaria. Pelas folgas de graça, pelas selfies para o Instagram, para checar o imóvel, para conhecer o genro. Helena encheu mais taças de champanhe. Trocamos o café para as mordidinhas enquanto víamos a briga se desenrolar. Débora queria bater em retirada na hora. Gustavo teimou que não dava para abandonar os bichos à míngua. Os parentes de São Paulo já arrumavam as coisas. Carlos fuçava no Google. Dá para contrair doenças de cocô de cavalo? Com o sinal fraco de celular que pegava, equilibrado numa perna só, ao lado do galinheiro. Aí chegou o instante que eu aguardava ansiosa. Gustavo, irritado e sem saída, rumou para o meu quarto atrás de qualquer pista útil. Uma rede Wi-Fi alternativa, contatos de Miguel e Pedro, o que fosse. Deu de cara com o envelope em cima da minha penteadeira, direcionado a ele na minha letra. Lá dentro, só uma página com um texto curto. Gustavo, ao terminar esta leitura, você terá vivido uns 1% do que é de fato tocar uma propriedade rural. Seu pai encarava isso todo santo dia nos últimos 18 meses que teve, inclusive na químio, porque era sua paixão. Não era só a minha visão, era a de nós dois. Se não consegue valorizar isso, se não me valoriza, então não tem lugar aqui. Os equinos percebem, as aves percebem, até os sapos ramboi na piscina sacam. E você? Mais embaixo, uma imagem que Roberto clicou um mês antes de partir. Ele cavalgava no trovão, com o chapéu gasto na cabeça, o sorriso aberto como se tivesse faturado o prêmio gordo.
Ao longe, quase sumida, eu aparecia varrendo baias de galocha e com a camisa quadriculada velha dele, gargalhando de uma piada sua. A gente era tão alegre nesse cantinho, tão plenos. Pela tela, vi meu menino desabar na cama, o papel na mão, o rosto varrendo sentimentos que não surgiam desde o enterro de Roberto. Constrangimento, aceitação, quem sabe um vislumbre de empatia. Mas aí, a voz de Débora rasgou o ar. Guga, o vaso tá com defeito. Não para de roncar. O encanto se desfez. Ele guardou a mensagem dobrada no bolso e saiu para resolver o vaso que transbordava sem explicação. Uma regulagem básica na válvula. 5 segundos para quem entende. Horas para quem patina. Encomendamos o rango no hotel. Eu pedi salmão. Helena foi na picanha. Meu celular piscava 17 ligações não atendidas de Gustavo, 23 de Débora, e um SMS de Regina com só: "Isso é maus tratos a idosos. Maus tratos a idosos." Gargalhei tanto que o atendente veio ver se estava tudo ok. O entardecer marcava o fim do primeiro dia inteiro deles na roça. Pelas imagens, flagrei o grupo na sala, acabados, imundos e abatidos. Conseguiram sustentar os bichos, recolher ovos de leve, desperdiçando 3 na fúria da capetinha, e Carlos tombou na piscina ao raspar as algas com uma enxada. Jantavam feijão de lata e bolachas murchas, pois ninguém topava ir à cidade. E os cavalos invadiram a cozinha outra vez enquanto saíam, devorando o que restava de comestível. "Só mais um dia", comentei com Helena, erguendo o copo. "Só mais um, e eles desmoronam de vez." "Você é cruel?" ela perguntou impressionada. "Cruel de todo." "Não." Eu ajustei, recordando Roberto. Pela existência que erguemos, pelas aspirações que Gustavo pretendia sabotar, sou só uma roceira defendendo o pedaço dela. O domingo raiou com o que chamo de acerto divino. Às 3h47 da madrugada, os suínos dos Oliveira notaram que a brecha na cerca crescera misteriosamente na noite anterior, cortesia do Pedro antes de ir para a casa da parentada. Os 6 porcos, à frente, uma porca imensa batizada Gertrudes, rumaram para minha terra e acharam o prêmio máximo, o Mercedes de Regina, com vidros ligeiramente abertos para o ar circular. O alarme do veículo às 4 da matina foi um show à parte. Pela câmera, assisti Gustavo cambalear para fora de cueca e com aqueles chinelos urbanos patéticos, espantando 3 porcos do banco traseiro. Gertrude se instalara no assento do condutor e mastigava. Com entusiasmo, ele pegou o que aparentava ser a bolsa de couro de bezerro vintage de 2000 da Regina. "Isso não pode estar rolando", murmurava ele como um feitiço para combater o tumulto. Mas, nossa, estava mesmo. O canto do galo se misturou à bagunça às 4h30 em ponto, no horário exato. Dessa vez, eu tinha incluído uns berros de pavão na combinação. O barulho era de um absurdo tão grotesco que o Marcos de verdade rolou para fora da cama, arrastando o lençol grosseiro e uma luminária. Quando o grupo se juntou na cozinha, os 5 pareciam saídos de uma catástrofe final dos tempos. O tecido claro da Regina fora trocado por uma peça que lembrava as roupas de golfe do falecido marido dela, de 1990, achada no sótão. A Paula usava um cobertor de cavalo como saia. O Leandro jogou a toalha e andava sem camisa, mesmo com o ar gelado da madrugada. "A gente vai embora hoje", declarou a Débora. "O carro do Gustavo já era." "Tanto faz o carro. Chama uma agência de aluguel." Aí veio o baque. A locadora mais perto ficava no aeroporto, a 2 horas dali, e estava cheia por causa da feira agro. O táxi da região era só um veículo, e o João da Silva visitava o filho em Porto Alegre. "E se a gente pede um Uber?", propôs a Tatiana, cheia de otimismo. Os olhares que recebeu poderiam azedar iogurte. Uber, no meio do nada rural,
saindo de uma propriedade a quase 40 quilômetros do centro, sem sinal de celular para nem agendar. Achei café de verdade, proclamou o Carlos com orgulho, erguendo a lata que eu havia escondido. Foi o primeiro sorriso autêntico que notei em qualquer um. Eles estavam tão vidrados no café que ninguém perguntou por que o Carlos fuçava entre latas de enlatados velhos. Bênçãos mínimas em horas ruins. Enquanto aguardavam o filtro antigo trabalhar sua arte, surgiu um novo ruído da manhã. O trovão aprendeu a destrancar a porteira do celeiro, não forçando, mas usando a tranca com os dentes mesmo. Agora, ele guiava a tempestade e a lua num que só dava para chamar de parada triunfal ao redor da casa. Que esperteza é essa deles! Resmungou a Amanda, espiando os equinos pela vidraça. São bichos de roça, respondi à tela do notebook, erguendo minha caneca em saudação. Aprendem com os mestres. Foi nesse instante que a natureza cobrou sua conta, de forma bem literal. O esgoto que eu mandei checar logo antes de sumir por estratégia, mas avisei ao Gustavo que andava falhando nos últimos dias. Escolheu logo ali para falhar. Nada grave, só o bastante para deixar o banheiro principal imprestável e soltar um fedor que expulsou todo mundo para a varanda onde o capetinha esperava. O galo, pelo visto, resolveu que a varanda era seu feudo. Ele se instalou na rede e protegia o pedaço com o fervor de um guerreiro da Idade Média. O Marcos tentou negociar com ele. Não se discute com um galo. O capetinha voou com asas esticadas e esporões afiados. A fuga do Marcos estabeleceu um novo recorde de sprint. A gente precisa de reforço, confessou o Gustavo por fim, agarrando o celular para me contatar de novo. Eu atendi no primeiro toque dessa vez, voz radiante como véspera de festa. Oi, filhote! Como vai a propriedade? Mãe, volta logo. Tá tudo ruindo aqui. Ai, que horror! O que rolou? Ele desfiou os perrengues, a voz subindo de tom a cada detalhe. Fiz sons de aflição na medida certa, enquanto a Helena me gravava para o arquivo eterno. Minha atuação de mãe aflita merecia um prêmio. Bom, quando ele parou para respirar, eu disse: O Miguel e o Pedro voltam na segunda. Eles resolvem tudo. Por hora, tem um guia no celeiro para todos os aparatos e instalações. Seu pai anotou cada coisa. Era fato. O Roberto registrou com capricho toda a operação da fazenda. O livro media 300 páginas, plastificado e guardado no sótão sob uns 500 fardos de palha. Boa caçada para achar. Segunda? Mãe, nem rola. Ah, o doutor tá me chamando. O reumático da artrite. Tenho que atender. Desliguei e bloqueei o aparelho outra vez. Pelas imagens, vi o Gustavo bater o telefone na grade da varanda. Ele quicou e caiu num monte recente de cocô de porco. O dia seguiu como uma ópera de desordem. Tentaram limpar as roupas, mas só sobrou o sabão verde, que pedia dosagens exatas e água fervendo, algo que o quarto de visitas não fornecia direito. O vestido claro da Paula saiu todo sujo de cinza. A camisa de seda da Renata virou trapo. Saíram para o povo atrás de mantimentos, mas o BMW do Gustavo tinha o pneu rasgado. Um prego de telhado rolou por acaso perto da garagem. O Mercedes da Regina ainda abrigava porcos. A Gertrudes o adotou como lar novo, e os SU. Os veículos alugados apareceram de forma inexplicável bloqueados, com as chaves presas lá dentro. Um enigma que poderia ter sido esclarecido caso observassem o corvo esperto, que havia desenvolvido o hábito de recolher itens reluzentes. Por volta do meio-dia, o calor nos aposentos dos visitantes já alcançava os 20 graus previstos. Faltando circulação de ar apropriada, eu havia selado as saídas do sótão. Virou um verdadeiro banho de vapor. Eles escancararam as janelas, o que acabou convidando as moscas, atraídas pelo burburinho dos bichos. No congelador, Marcos proclamou:
retirando o que aparentava ser um pedaço de carne assada. O que ele ignorava era que se tratava de javali capturado na caçada do ano anterior, marcado apenas como carne na letra de Roberto. Descongelaram no forno de micro-ondas, deixando-a dura como sola. O odor sozinho bastaria para ser considerado uma ofensiva. O almoço acabou reduzido a biscoitos e ovos pintados que ninguém topava provar. Do lado de fora, os bichos pareciam ter armado uma manifestação. Os cavalos espiavam pela vidraça da cozinha com olhares de reprovação. As galinhas notaram que conseguiam saltar até o teto da varanda e agora bicavam as vidraças dos cômodos superiores. Os porcos trocaram o Mercedes pelo BMW para bisbilhotar, e um porquinho determinado invadiu o cofre do motor de um jeito ou de outro. Isso é loucura total, Regina insistia, ventilando-se com um prato de papel. Uma loucura absoluta. Aí desabou a chuva. As pancadas de verão no campo são espetaculares, abruptas, furiosas e totais. Essa estourou às 14 horas, com trovões que fizeram a casa tremer. A água caía de viés, infiltrando por todas as frestas das janelas que eu intencionalmente deixara sem proteção. Em pouco tempo, os quartos de hóspedes viraram poças, mas o achado principal surgiu ao tentarem vedar as aberturas. As antigas estruturas de madeira que eu planejava restaurar, mas esqueci de avisar, incharam com a umidade. Ficaram emperradas na posição aberta. Carlos e Marcos se esforçaram para empurrá-las, mas só demoliram uma delas por completo, criando uma brecha que a chuva invadiu com gosto. Cadê as toalhas? Débora berrou. Ah, amor, aquelas de acampamento não dariam conta. Eles recorreram aos cobertores grosseiros, às vestes, a tudo que absorvesse para conter o dilúvio. Nesse meio tempo, o forro da área de serviço, com o gotejarzinho que eu vira, mas omitira, virou uma cascata. A lista de afazeres, que eu plastificara com esmero, boiou como um barquinho de obrigações. A borrasca durou cerca de 1 hora, deixando o ambiente úmido e com aroma de lã encharcada. A luz tremeu e apagou. Meu gerador auxiliar, que ativaria sozinho, estava estranhamente seco de gasolina. Eu pedira a Miguel para drená-lo. O modelo manual no celeiro demandava decifrar um guia de 16 páginas em alemão. Meses antes, eu trocara os manuais por brincadeira e me esqueci de revertê-los. Que piada de mau gosto! Ao entardecer, eles se encolheram na sala com as velas que eu deixara. Velas de aniversário falsificadas que se acendiam de novo ao soprar. Observá-los tentando desvendar por que as chamas não apagavam era mais divertido que qualquer novela. Que tal grelhar na churrasqueira? Gustavo propôs, na esperança de resgatar o dia. A de gás veio sem botijão. A de carvão pedia noções reais sobre brasa. Insistiram mesmo assim, gerando o que, com bondade, se poderia chamar de carvão puro. Até os legumes saíram queimados e mal cozidos ao mesmo tempo. O jantar rolou com feijão de lata, gelado agora, devorado à luz dançante das velas traiçoeiras, enquanto pingos caíam de vários cantos do forro e Capetinha patrulhava a varanda como um guarda emplumado. Quero voltar para casa, Tatiana murmurou baixinho. Era a declaração mais sincera que alguém soltara até ali. Agora essa é a casa do Gustavo. Regina retrucou com azedume. A herança sua, né, Gustavo? Era isso o que você sonhava? Pela câmera termal, alimentada por pilhas, claro. Capturei a expressão do meu filho. Ele parecia destruído. Bom, pensei apenas. Ele que começasse. Achou que ia herdar o refúgio de descanso da mamãe? Débora completou. Fazer dela nossa casa de veraneio. Quem sabe alugar nos fins de semana livres. Você comentou isso por meses, Paula, acrescentou. Quanto a fazenda renderia? Como fracioná-la? Fracionar? Meus 60 acres, nosso ideal.
Helena segurou minha mão enquanto víamos. Você tá bem? Tô ótima, respondi. E era fato. Às 20 horas, um encanto se instalou. As nuvens se abriram, exibindo um céu campestre de tirar o fôlego. Milhares de estrelas, a Via Láctea em pleno esplendor. Pelas imagens, vi ele se arriscando na varanda. Capetinha, por fim, se recolhera ao galinheiro. Por um instante, o grupo mergulhou em quietude, fitando um espetáculo inédito para a maioria, um firmamento livre da poluição luminosa urbana. Leandro indicou o que supunha ser Marte no céu. Amanda avistou sua primeira estrela fugaz. Nem mesmo Regina resistia ao encanto grandioso da cena. Que beleza! Débora murmurou em voz baixa. Meu pai adorava isso aqui. Gustavo soltou de improviso. Ele me mandava imagens do céu estrelado deste lugar. Eu sempre as apagava sem nem conferir. A revelação flutuou no ambiente como mais um astro brilhante. Foi ele quem ergueu esta propriedade para a mãe, prosseguiu. Cada poste da cerca, cada arranjo de flores no jardim. Inclusive nos dias de fraqueza, ele martelava aqui, e eu rotulava aquilo como esbanjamento de recursos. Você soltou palavras bem mais duras que essa. Regina lhe recordou, como era de se esperar dela. A harmonia do instante se dissipou. Eles se recolheram aos aposentos úmidos e sombrios. Através das câmeras infravermelhas, vimos o pessoal se remexendo nas camas incômodas. Ora excessivamente abafado, ora gelado demais. Lençóis grosseiros oferecendo escasso alívio. Lá pelas meia-noite, os coiotes iniciaram seus uivos, distantes o bastante para não ameaçarem, mas próximos o suficiente para ecoarem nitidamente pela vidraça rachada. Logo, as corujas entraram na sinfonia. Em seguida, Gertrudes, ainda dentro do Mercedes, acionou a buzina. Domingo. Outro dia se arrastando. Na segunda, eles desabarariam de vez, e eu retornaria para reassumir meu território. Mas naquela noite, só por um breve período, sob o manto estelar, Gustavo evocou a memória do pai. Isso superava minhas expectativas, talvez até o que ele merecia. Preparada para o clímax final? Helena indagou, checando o app de meteorologia no telefone. Examinei a previsão para domingo. 30 graus, céu limpo e alerta de rajadas. Ah, claro! Respondi, erguendo minha taça de champanhe para o monitor onde meu filho se postava na penumbra, enfim, captando o que tentara me roubar. Vamos encerrar com chave de ouro. A cereja do bolo ainda estava por vir. Minha surpresa guardada. No dia seguinte, eles topariam com as alpacas. O domingo despontou com o que os meteorologistas viriam a denominar uma onda de calor recorde para a época. Às 6 da manhã, o termômetro já marcava 30 graus. Às 7, quando o pessoal esgotado arrastou-se até a cozinha depois de mais um coro de galos, a temperatura beirava os 30. Por que esse calor infernal? Renata resmungou, ventilando-se com um guardanapo de papel. Ora, por que, minha querida? Eu havia cortado o ar-condicionado principal antes de partir, deixando só os aparelhos de janela ineficientes nos quartos de visitas, que precisavam de energia elétrica inexistente. O mecanismo manual do gerador jazia na garagem de Roberto, soterrado sob uns 300 quilos de lenha que mandei Miguel acumular ali para as obras de inverno. Do meu laptop no Royal Tulip, onde Helena e eu saboreávamos ovos beneditinos sob um clima fresco ideal, acompanhei a descoberta de que a geladeira, inativa há mais de 12 horas, virara um caldeirão de víveres podres, risco iminente de envenenamento. O fedor, ao Leandro abri-la, expulsou todos para a varanda, bem onde as alpacas aguardavam. Agora, uma palavra sobre as alpacas. Elas não me pertenciam. Eram dos vizinhos Santos, 3 fazendas além. Mas alpacas, iguais a jovens inquietos, escapam quando acham brechas nas barreiras. E alguém, com certeza não Miguel, seguindo minhas ordens,
Talvez tivesse aberto uma passagem bem prática do cercado dos vizinhos direto para o meu jardim frontal. 3 delas. Napoleão, o que cospe. Júlio, o berração. E Cleópatra, alheia a limites pessoais. Carlos foi o pioneiro a cruzar olhares com Napoleão. Erro clássico. As orelhas do bicho se inclinaram para trás, o pescoço se esticou, e com mira de sniper, ele disparou um jato verde de erva mastigada bem na cara de Carlos. O berro de Carlos se fundiu perfeitamente ao contraponto de Júlio. Um ruído que misturava rangido de dobradiça enferrujada e gargalhada infernal. Cleópatra, sem perder tempo, achou que o cabelo de Paula era forragem e avançou para mordiscá-lo. Que diabos são essas criaturas? Débora berrou, escapando da investida de Júlio para farejar sua axila. Alpacas sentinelas, comentei para a tela do laptop. Altamente eficientes. O segredo das alpacas é a curiosidade voraz. Uma vez que te acham cativante, grudam em você para todo lado. O pessoal se entrincheirou na casa, mas as alpacas só se postaram nas janelas, espiando com olhos gigantes, de vez em quando emitindo gritos de frustração por ficarem de fora. Lá dentro, o calor escalava. Sem luz, sem refrigeração e com o sol matinal convertendo as vidraças em magnificadores, a residência virava uma fornalha. Arrombaram todas as aberturas, o que convidou um enxame de moscas que se proliferaram graças aos dejetos animais acumulados sem esmero. Temos que arranjar gelo, Gustavo proclamou, já banhado em suor enquanto ele estava usando apenas a sua última camisa limpa. A máquina de gelo, obviamente, dependia de energia elétrica. O gelo extra no freezer do celeiro derretera assim que a luz caiu. A loja mais próxima estava a 38 km de distância, e o estado do carro não melhorara nem um pouco. O BMW ainda exibia um pneu rasgado. O Mercedes, por sua vez, virara o lar fixo de Gertrudes. Ela parira leitões na calada da noite, 5 no total, todos sugando felizes no banco traseiro, enquanto os veículos alugados seguiam inexplicavelmente bloqueados. Foi aí que Marcos avistou o poço. Tem uma bomba manual, proclamou ele, todo orgulhoso. Pelo menos vamos ter água gelada. O que Marcos ignorava era que a bomba do poço não recebia manutenção fazia anos. Ela operava de forma mínima, mas a água que brotava vinha avermelhada pelo ferro e fedia a enxofre. Ainda assim, eles insistiram em testar. Amanda acabou vomitando. Até as alpacas recuaram diante do fedor. Ao meio-dia, o termômetro marcou 39 graus. O telhado de zinco rangia e estalava com o calor se expandindo. Os cavalos haviam se enfiado na única sombra disponível, logo abaixo da janela da cozinha, e ainda por cima adicionavam seu perfume particular à bagunça toda. As galinhas, já sem forças, simplesmente se renderam e jaziam em buracos de poeira que elas mesmas haviam escavado, ofegantes com os bicos escancarados. Vou chamar os bombeiros, declarou Regina, apertando o telefone. E o que você vai dizer? Rebateu Gustavo, com a paciência no fim das contas, que faz calor e tem alpacas por aí. Aí veio Capetinha, enlouquecido pelo abafamento e irritado para valer, que descobriu ser capaz de planar até a altura da janela estilhaçada do quarto. Os barulhos ecoando do piso superior misturavam fúria galinácea com pânico humano. Leandro veio escada abaixo aos tropeções, com riscos nos braços e penas da cauda do galo na palma da mão. Ele me investiu. Esse frango me agrediu enquanto eu cochilava. Na real, ninguém pegava no sono de verdade, mas o espetáculo rendeu bons risos. A tarde trouxe o vento. O vento das bandas de dentro não perdoa. Ele sopra a uns 65 km/h e varre boa parte da terra solta junto. A janela rachada virou uma entrada aberta para poeira, palha e o que eu só consigo chamar de purpurina rural.
Em instantes, uma película fina de poeira agrícola cobria cada canto. Vamos vazar daqui, proclamou Débora pela enésima vez. Se precisar, a pé até a cidade. São só 40 quilômetros, corrigiu Gustavo. Na verdade, mais de 35 quilômetros. Vamos perecer. A gente já está morrendo neste inferno. Foi quando o ronco dos caminhões surgiu. 3 picapes avançando pela porteira. Som no talo, buzinas ensurdecedoras. A salvação chegou na forma dos Oliveira, vizinhos da fazenda. Eles vinham para o churrasco de domingo, evento que eu tinha me esquecido de contar, que me candidatei para organizar semanas antes. 15 almas saltaram das caçambas, trazendo panelas, caixas de cerveja gelada e até um karaokê portátil. Seu José Oliveira, com seus 120 quilos inteiros, envolveu Gustavo num abraço de urso. Você deve ser o filho da Cecília. Ela nos falou tudo a seu respeito. Contou que você estava louco para vivenciar a roça de Bandeirinha. Eu. Como assim? Relaxa, a gente trouxe o pacote completo. Até o touro mecânico veio no fundo do caminhão. Sua mãe disse que você queria aprender a cavalgar. Helena e eu quase nos engasgamos com nossas mimosas, vendo a cara de Gustavo enquanto eles montavam o tal touro mecânico de verdade no pátio da frente. As alpacas se aproximaram, curiosas. Napoleão, sem demora, lançou um escarro nele. Os Oliveira, benditos que sejam, ignoraram a falta de luz. Tinham geradores nos veículos. O calor nem os abalava. Eram do campo mesmo. Nem as alpacas os incomodavam. Só que a mulher de seu José, Dona Maria, indagou. Não recordo a Cecília ter falado de alpacas. O que veio depois foram 3 horas de interação obrigatória. Os Oliveira eram gente fina que achava que a turma do Gustavo compartilhava o mesmo tesão pela vida no campo. Queriam saber dos projetos para a terra, das raças de boi preferidas, das ideias sobre rotação de pastos. Paula se esforçou para esclarecer que era paulistana. O filho de seu José, Zezezinho, que na verdade era maior que o pai, tomou isso como gancho para narrar todas as figuras que cruzara na metrópole. Um causo de 45 minutos, com fotos no celular para ilustrar. Carlos foi arrastado para o touro mecânico. Ele aguentou míseros 1,3 segundos antes de voar direto para um monte de feno que servia de latrina para as alpacas. Os Oliveira vibraram como se ele tivesse levado o ouro nas Olimpíadas. Débora se escondeu no banheiro para desabar em lágrimas, mas Dona Maria foi atrás, supondo que era hora de um papo de mulher sobre a rotina de fazendeira. Pela fresta da porta, captei Dona Maria discorrendo sobre partos de vacas, cuidados com unhas de casco e o jeito certo de capar bezerros. O karaokê rolou a partir das 16 horas. Seu José exigiu que todo mundo entrasse na roda. A versão de Marcos para Evidências, com Napoleão berrando em coro, ficou para a história. Regina, relutante. Enquanto cantava o clássico Menino da Porteira, ele parecia sofrer com cólicas renais intensas. No entanto, o instante que derrubou Gustavo de vez aconteceu quando Zezinho indagou. E aí, quando sua mãe retorna? Ela havia garantido que me apresentaria o moderno sistema de irrigação dela. Ela está em São Paulo. Gustavo murmurou com pouca força. Exame médico, exame médico. Seu José gritou alto. Essa senhora é mais robusta que o meu boi de raça premiada. Eu a vi na semana anterior carregando fardos de palha como se fossem almofadas leves. Que espécie de exame médico é essa? Gustavo não soube o que dizer, pois foi exatamente aí que Gertrudes, defensora ferrenha de seus leitõezinhos recentes, viu no boi mecânico um perigo iminente. Uma porca de 180 quilos avançando contra um boi artificial no meio de 15 lavradores se debatendo para se proteger e as alpacas berrando. A animação é o tipo de cena que os filmes da natureza deviam registrar. Os Oliveira partiram ao entardecer, mas não sem arrancar compromissos de repetir a farra todo domingo
e abandonar o boi mecânico ali, pois todos precisavam treinar mais. A turma se acomodou nos restos bagunçados do pátio conforme a noite se instalava, exaustos, sem luz, sem nada comestível de verdade, sujos de terra, transpiração e diversos líquidos de bichos. O calor despencou para só 35 graus Celsius. Quero a mamãe, Gustavo sussurrou. Foi uma frase tão pueril que nem Débora o encarou com um traço de compaixão. Quero a minha mãe, ele insistiu. Preciso me desculpar. Pela filmagem, notei que ele apanhou a carta que eu deixara, agora toda amassada e suja. Ele a leu de novo, agora recitando em voz alta. Ao alcançar a trecho sobre Roberto aguentando aquilo na quimioterapia, a voz dele tremeu. A gente devia zarpar, Regina, ele falou, mas pela primeira vez, sem rancor no tom. Com qual veículo? Gustavo soltou uma risada azeda. Estamos encurralados do jeito que a mãe desejava. Talvez sim, Leandro respondeu com cautela. Ela queria que você captasse uma lição. Captar o quê? Que a existência no campo é um tormento. Isso é esforço, Leandro explicou. Lida pesada diária. E agora ela lida com tudo isolada. O quietude se prolongou. Nem as alpacas mais se agitavam, recortadas no horizonte que escurecia. Eu recomendei que ela vendesse, Gustavo confessou. Logo após o enterro do pai, na festa pós-cerimônia. Eu a levei para um canto e afirmei que ela era idosa demais para gerir este sítio sozinha. Comentei que o pai fora egoísta ao insistir em partir daqui. Nem Regina se abalou com tal declaração. Já tinha um interessado pronto, uma empresa de construção. Eles dariam o triplo do valor que ela investira. Você tentava vender a propriedade da sua mãe? Tatiana questionou. Pasma. Achei que era uma ajuda. Aos 65 anos, ela sozinha arcando com tudo isso? Ele apontou para a desordem que o cercava. Julguei que era sensato. Você julgue que ia enricar? Débora pontuou. A realidade flutuou no ambiente como a fuligem ainda rodopiando na brisa. Foi o ponto em que resolvi agir. Disquei para Miguel, que de fato jamais deixara a urbe. Etapa conclusiva. Eu anunciei de forma direta. Com gosto, Dona Cecília. Ele retrucou. Meia hora depois, com o grupo mergulhado em seu mutismo sujo e abatido, luzes de faróis surgiram na porteira, a caminhonete de Miguel rebocando um trailer com 3 equinos bem conhecidos. Boa noite, turma. Miguel cumprimentou, removendo o chapéu. Recebi uma ligação da Dona Cecília, informando que vocês talvez precisassem de auxílio para transportar esses bichos de volta ao lar deles. Levaram um tempo para sacar. Os animais no trailer eram tempestade, lua e trovão, o que implicava que os algozes estavam ali. De quem são os cavalos que estão no celeiro? Gustavo indagou debilmente. Ora, esses são os exemplares de serviço dos santos. Estão gravando um filme sobre astúcia bestial. A Dona Cecília propôs abrigar o final de semana. Ela não comentou nada. Eles são adestrados para destrancar portões, manusear ferrolhos, inclusive utilizar banheiros humanos, caso precise. Embora perceba que ainda não aperfeiçoaram essa habilidade por completo, a expressão no semblante de Gustavo compensou cada real da suíte presidencial no Royal Tulip. As alpacas pertencem a nós, todavia. Miguel prosseguiu animado. Bom, dos santos, eles hão de reclamar em breve. São um tanto tediosas, francamente. Como se aprovasse, Napoleão lançou um escarro final, atingindo o boi mecânico com mira certeira. A Dona Cecília retorna amanhã cedo. Miguel avisou, já guiando os equinos operários para o trailer. Pedi para comunicar que deseja que tenham apreciado a genuína vivência campestre. Ah, e a eletricidade é gerenciada por um app no celular dela. Ela religa ao chegar. Ele se afastou, abandonando-os na penumbra, de corpo e alma, só com o boi mecânico, as alpacas e suas ilusões despedaçadas como companhia.
Voltei-me para Helena, que registrava tudo para o futuro. Outro amanhecer pela frente, eu comentei. Outra melodia para entoar. Ei, galo! Pois é, eu retornei para a casa. Imagina se eles tiraram alguma lição disso tudo? Fiz contato visual com meu filho pela tela, que ainda se apega àquela carta, rodeado pelos resquícios de sua arrogância. Vamos ver o que rola em breve. A segunda-feira amanheceu trazendo o que eu só consigo rotular como uma graça celestial. Pontualmente ao 12:30, o touro mecânico, que o seu José omitiu de avisar que possuía um temporizador, ativou-se de supetão, com luzes reluzindo e som de sertanejo no talo. A faixa selecionada, boiadeiro errante. Através das câmeras de visão noturna, vi Gustavo saltar da sua cama improvisada no piso da sala. Os aposentos de visitas estavam impróprios por causa da sujeira e odores enigmáticos. Ele saiu cambaleando só de cueca para topar com Napoleão, a alpaca no lombo do touro mecânico. Sem brincadeira. A alpaca achou o jeito de escalar e agora reinava ali como um soberano lanoso, enquanto o aparelho se movia devagar. Júlio e Cleópatra rondavam ali perto, vociferando em apoio. Isso é ilusão pura, murmurou Gustavo para o ar. Não dá para ser verdade. Mas era assim. Ao tentar parar o brinquedo, o fio se enroscou em Napoleão, que não tinha a mínima intenção de descer. O clã todo se aglomerou na varanda, aparentando extras de uma produção apocalíptica. Cabelos desgrenhados, trajes imundos, olhares apagados de insônia. Essa alpaca tá no touro? Indagou Débora num fiapo de voz. Nada mais me choca, rebateu Regina. Ela parecia ter envelhecido uma década em 72 horas. O despertador do galo soou às 4:30, mas ninguém nem piscou. Estavam destruídos, irremediavelmente acabados, conforme o dia clareava e expunha o caos completo do fim de semana. O Mercedes arranhado por porcos, a piscina atolada em barro, a residência que mais parecia vítima de um furacão. Eles se largaram nos degraus da entrada, mudos. Até Capetinha captou a rendição e deslizou sem hostilizar ninguém. Foi aí que eu apareci. Mirei o timing à perfeição, freando meu veículo reluzente bem quando os raios matinais tocavam as serras. Helena tinha me arrumado o visual no hotel. Eu usava minha calça jeans predileta, a camisa quadriculada que Roberto adorava e os pendentes de prata do nosso derradeiro aniversário. Eu transparecia exatamente o que sou, uma senhora no comando absoluto do seu território. A parentela me fitou descendo do automóvel como se avistassem um espectro, ou quem sabe uma enviada da retribuição. Bom dia, pessoal! Gritei animada, agarrando minha mala de viagem. E aí, curtiu a imersão no campo genuíno? Silêncio total. Só olhares fixos. Atravessei o touro mecânico. Napoleão por fim saltou e agora devorava minhas begônias. Pisei nos dejetos espalhados e invadi minha morada. Pela porta aberta, eles me escutaram entoando modas enquanto acionava a máquina de café. A reserva que eu guardara no sótão. Mãe! Gustavo por fim me alcançou lá dentro. Sim, filho. Eu estava em São Paulo. O Royal Tulip oferece um spa incrível. Sabia que rola uma terapia com um envoltório de chocolate? Super revigorante. Peguei o celular e, com uns cliques, a luz retornou. O ar-condicionado despertou com um ronco. A geladeira emitiu seu zumbido costumeiro. Você domina tudo o tempo inteiro, ele comentou. Não soou como interrogação. Eu gerencio várias questões, Gustavo. Essa é a minha residência. Os demais se infiltraram discretamente, assistindo nossa troca como a uma peça encenada. Os equinos não lhes cabem. É, tempestade. Lua e trovão se portam bem melhor. Ficam no celeiro, no lugar certo. As alpacas vão pro lar em instantes. Ainda que Napoleão tenha se apegado ao touro, você arquitetou cada detalhe.
Girei para fitá-lo de frente, invocando toda a raiva, desilusão e dor acumulada nos 2 anos passados. Não, Gustavo. Você que maquinou isso. Você quis me espantar para longe. Você intentou usurpar minha casa. Você quis converter o ideal que seu pai e eu sonhamos em mero negócio imobiliário. Você até vasculhou minhas contas e tagarelou com aquela empreiteira sobre fracionar o terreno. Débora arfou. Ela ignorava esse pormenor final. Como assim? O senhor Fernandes, da firma, é esposo da irmã da minha conhecida Helena. O planeta é minúsculo, né? Ele se intrigou ao saber que você barganhava a alienação de um imóvel que não lhe pertence. Eu só pretendia auxiliar. Não. Meu tom bastaria para petrificar o submundo. Você visava socorrer a si mesmo com a herança, como rotulou. Fala aí, Gustavo. O que pegou do seu pai? Ele calou. Eu explico o legado dele. Ele te legou uma mãe que te quer, mesmo com sua cobiça. Ele te legou lembranças que você desprezou. Ele te legou princípios que você descartou. E ele te legou a chance de se tornar um homem melhor do que o destino que você escolheu seguir. Retirei um papel da minha sacola. Aqui está o registro de propriedade da propriedade rural. Observe que ela passou para uma fundação de por vida. Você não figura como herdeiro. A terra vai permanecer como um espaço agrícola ativo e refúgio para bichos para sempre. Após minha partida, ficará sob os cuidados da família Oliveira, que sabe de verdade o valor de cuidar da natureza. Regina soltou um gemido abafado. Gustavo perdeu a cor do rosto. Você o excluiu, murmurou Débora. Eu lhe entreguei precisamente o mesmo que ele me ofereceu. 0 de estima, 0 de atenção e 0 de direito ao que erigi com esforço. Voltei-me para o pessoal todo. Vocês surgiram aqui sem convite, agindo como se minha residência fosse uma pousada e eu, a criada. Postaram nas mídias sobre ganhar uma granja antes mesmo de eu partir deste mundo. Criticaram cada pedaço da existência que seu pai e eu adotamos, enquanto tramavam enriquecer com nosso suor. Isso não vai rolar. Gustavo tentou interromper. Eu tenho áudios, Gustavo. Toda ligação em que você falou da minha ruína, cada papo com Débora sobre como me controlar, o chat em grupo onde todos ridicularizaram o sítio e me rotularam de idosa obstinada fingindo ser rural. Peguei o iPad e exibi prints, as mensagens deles mesmos, acusadoras e impiedosas. Mas vejam o que vocês não capturaram. Prossegui. Seu pai, há 2 semanas da morte, ali na galeria, me pedindo para jurar que não deixaria você arruinar esse cantinho. Ele previa o que você viraria. Isso o magoou fundo, mas ele antevia. Gustavo desabou numa poltrona. O fardo de tudo, a humilhação, a percepção, a ausência, por fim, o alcançando. Eu o amo, Gustavo. Falei com mais doçura. Sempre vou amar, porém o afeto não implica tolerar grosserias, não exige entregar meus ideais à sua cobiça, e de jeito nenhum permite que você converta nosso paraíso em produto de venda. E agora, o que fazemos? Indagou Regina, parecendo ainda não captar a essência. Vão embora. Miguel logo chega com o guincho para as viaturas de vocês. A locadora foi avisada que os carrões voltam hoje. Pois é, achei as chaves. Os corvos as guardaram nas estruturas do celeiro. Bichos incríveis esses corvos. Mas Débora ia replicar. Chega. Esta é minha morada. Vocês não têm mais lugar aqui. O mutismo era opressivo. Por fim, Leandro falou. Merecemos pedir perdão de coração, senhora Cecília. Desculpe-nos. Tatiana complementou em voz baixa. Esse recanto é de fato encantador. Nós só não víamos. Acenei com a cabeça em sinal de aceitação, sem pronunciar palavra. Desculpas eram só sons. Roberto costuma alertar. Veja as atitudes das gente, não as falas.
Demorou 3 horas para arrumarem as coisas e consertarem o básico dos estragos. Eu fiscalizava da galeria, com minha caneca de café, de vez em quando dando dicas práticas. O resíduo da porca exige detergente próprio. Fica embaixo da bancada. O cuspe da vicunha é corrosivo. Vale esfregar com vigor. Isso não é sujeira no sistema da piscina. Miguel apareceu com o trator de reboque e ajudantes. Os automóveis foram resgatados, levemente lavados e aptos para rodar. As vicunhas entraram num trailer, apesar de Napoleão expressar sua opinião final cuspindo em Gustavo mais uma vez, para valer. Enquanto arrumavam a saída, Gustavo veio até mim. Mãe, eu entendo, eu falei. Você se arrepende. Vai se aprimorar. Quer uma oportunidade nova, não é? Ele assentiu cabisbaixo. Ganhe-a, respondi de forma direta. Não por discursos, não por atitudes chamativas, mas por dedicação e transformação real. Seu pai dedicou 2 anos a erguer este local com as mãos dele, mesmo batalhando o tumor. Você mal aguenta um feriado sem resmungar. Quando conseguir demonstrar o empenho dele em algo que não seja só você, me contate. Como vou saber o momento? Você vai sentir. Ele me cingiu então, de modo desengonçado e rápido. Foi o único sinal autêntico de emoção no fim de semana inteiro. Partiram em caravana de carros avariados e orgulhos ainda mais feridos. Débora evitou virar o rosto. Regina já mexia no celular, quiçá lastimando-se com o grupo de cartas. Os parentes de São Paulo vão ter um relato que soa inacreditável, mas Gustavo virou-se uma vez. E nesse gesto, avistei o que talvez fosse insight ou só remorso. O futuro revelará. Miguel me auxiliou a libertar meus autênticos equinos de volta ao campo. Tempestade rolou no seu ponto preferido de terra solta. Lua foi até a pereira. Trovão parou na grade, avaliando seu território com prazer. Fim de semana agitado, senhora Cecília, comentou Miguel rindo. Compensou cada real do albergue e das horas a mais. Roberto ia adorar. Ele ia mesmo, confirmei. Embora ele talvez optasse por gambá autêntico no invés de só um jorro de spray de gambá. Shhh! A gente deu risada ali mesmo, de pé sob o sol escaldante da tarde, envoltos no burburinho organizado de uma propriedade rural ativa. Mais tarde, naquela noite, acomodei-me na varanda com uma dose do uísque predileto de Roberto, admirando o entardecer tingir as serras de tons violeta e alaranjados. O sítio permanecia sereno, salvo pelos ruídos habituais. Os relinchos dos equinos, as galinhas arrumando-se para dormir, o berro longínquo dos bois. Meu celular tremeu. Uma notificação de mensagem de Gustavo. O touro mecânico continua no seu pátio. Rebati com um texto. Veja-o como um tributo à genuína essência. Aí, apertei o botão para desligar o aparelho. Ergui a taça em homenagem à lembrança de Roberto e saboreei o sossego ideal de uma visão concretizada e uma casa resgatada. Se essa narrativa te cativou, dá um clique no botão de inscrição e compartilha nos comentários qual parte te surpreendeu mais. Ei, e lembre-se de virar membro para conferir conteúdos exclusivos que eu não divulgo por aqui. Te encontro em breve.